Eu tenho dito no dia de hoje, não foi diferente nos últimos 8 de março, nos últimos anos, que mais do que as nossas felicitações, as mulheres, é necessária a nossa luta, necessário o nosso trabalho, a nossa solidariedade, né? Somente a homenagem, as flores, os cards, como dizem, não tem eficácia prática e concreta do que a gente precisa fazer. E eu tive essa preocupação, deputado Charles Santos, ainda no primeiro mandato, quando apresentei um projeto que tratava da política estadual do atendimento à mulher vítima da violência, né? Na verdade, um projeto que, assim, não dá nenhuma alegria de dizer que apresentou, né? Que se você tem que criar uma política para atender a mulher vítima da violência, é porque o raio do negócio acontece, né? Infelizmente. É um tipo de lei que se apresenta, você acha que é importante aprová-la, porque tem que ter algum acolhimento às mulheres, humanizado, com proteção e tudo mais. Mas o ideal é que uma lei que não precisasse existir, que fosse uma lei inócua, né? Falou assim, isso aí não precisa porque não pertence mais à nossa realidade. Mas, infelizmente, não é o que nós vemos no nosso país. O número de casos tem aumentado muito, o número de violência tem aumentado muito, o feminicídio tem sido algo grave pelo qual nós temos passado. As disparidades do ponto de vista social e econômico, elas estão aí, são notórias, né? Só a gente olhar a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, qual que é o percentual de mulheres, né? Se a gente tem a metade da população ou mais feminina no Estado, por que isso não se reproduz nos espaços de representação política, como as câmaras, como as assembleias, o próprio Congresso Nacional? Veja o número de mulheres que ocupam cargos no Executivo, né? Então, veja a comparação de salário, remuneração por desempenho das mesmas funções. Então, enfim, ainda está longe da gente dizer que a gente vive uma sociedade que há algum tipo de justiça, né? E, lamentavelmente, a gente tem que conviver com algumas situações, com algumas falas de membros da classe política que nos envergonham, né? Não vou nem citar os mais antigos, mas faz pouco tempo que nós vimos aí, essa última semana, deputado de São Paulo esteve na Ucrânia e mandou áudio dizendo que estava fácil, né, pegar mulher na Ucrânia, porque elas eram muito pobres, muito miseráveis, né? Tinha um candidato a presidente da República também do Brasil que, à época, dizia que era um absurdo que viessem para o Brasil fazer turismo gay, homossexual, né, que se quisesse podia pagar as mulheres brasileiras. Absurdo. Foi uma fala de um candidato que se tornou presidente no nosso país. Então, assim, nós vamos ter que fazer uma reflexão, porque aí não adianta eu ficar indignado com esse tipo de fala, com esse tipo de posicionamento, e a gente não ter uma reação concreta, sabe? Honesta, sincera. Senão ela é retórica. Ela é retórica porque na data todo mundo fala sobre isso, eu tenho que falar sobre isso para ter um engajamento na minha conta, para ter um reconhecimento. Mas o que a gente faz de concreto? Então, eu me lembro, se eu não estiver enganado, me parece que o artigo 4º, que consta do seu substitutivo, a lei de 2016, se eu não estiver enganado, o Rodrigo vai me ajudar a lembrar, eu acho que é uma lei da nossa autoria, né? A de 2016, que tratava da política estadual do atendimento à mulher vítima da violência. Então, o substitutivo que o senhor apresenta, um ótimo substitutivo, ele vem incorporar um artigo na lei nossa de 2016, que tratava de organizar toda a política estadual do atendimento à mulher vítima da violência. E olha que nós aprovamos em 2016, não conseguimos avançar tanto até hoje, infelizmente. E lá naquela lei, deputado Charles, a gente tinha uma proposta, deputado Guilherme, que é assim, o que nós propusemos na lei? Eu até apresentei uma outra lei depois para tentar dar uma regulamentada, mas a gente não avançou muito, mas quem sabe a gente não vai ter essa oportunidade. Ela falava o seguinte, que a gente tinha que propor também uma bolsa transitória para a mulher vítima da violência, que era dependente econômica do agressor. Que ela, às vezes, não sai desse ambiente, né? Porque ela tem uma dependência econômica, não tem trabalho, às vezes nem chegou a se qualificar, ela tem os meninos, às vezes tem os filhos, e como é que sai, né? Se sai, não consegue voltar para a família e não tem um caminho. Aí nós fizemos uma proposta na lei, deputado Charles, que era criar uma bolsa transitória para essa mulher. Pensamos aí algo em torno de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, concomitante a essa bolsa transitória, a prioridade da mulher na requalificação profissional, concomitante a essa proposta, deputado Guilherme, uma preferência dessas mulheres nas ofertas de emprego de sistema, né, de cadastro de emprego, como o Cine, por exemplo. Então, criar uma política articulada que ela rompe o ciclo da agressão, inclusive na questão
questão da dependência econômica do agressor. Então, até o projeto, depois eu queria bater um papo com você, que eu sei que você tem alguns posicionamentos nessa linha que são parecidos com o que eu penso, a revelia das nossas diferenças partidárias, mas eu acho que é uma forma que o Poder Legislativo Mineiro podia inovar com uma política extremamente diferente para a gente romper o ciclo da reprodução do modelo de violência por causa dessa dependência. Então, isso desculpa ter me alongado, mas eu acho que é importante a gente fazer essa conversa e politizar, o debate sobre a data de hoje aqui na nossa comissão. Mas parabenizo o senhor pelo relatório. Obrigado, presidente.